Oi, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo se você chegou até aqui. Estamos encerrando hoje a sexta semana da nossa mistagogia. A partir de amanhã, começamos a entrar nos últimos dias na última semana. Hoje, nos despedimos de São João Crisóstomo, que continua falando sobre o sacerdócio. A partir de amanhã, estaremos com São Leão Magno. Vamos ver então o que São João Crisóstomo separou para nós nesse último dia de mistagogia, falando sobre o sacerdócio. Vamos lá. No dia de hoje, 42º dia, aquelas santas mãos. O dever sacerdotal é realizado na terra, mas está entre as coisas celestiais. Pois nem o homem, nem o anjo, nem o arcanjo, nem qualquer outro poder criado estabeleceu essa vocação, mas o próprio Espírito Santo. Ele convenceu os homens a representar o ministério dos anjos, enquanto ainda permanecem na carne. É por isso que o sacerdote consagrado deve ser tão puro como se tivesse em meio a esses poderes no céu. É um chamado, é uma vocação. É um ministério, é um serviço para Deus e para a igreja. Quando você vê o Senhor sacrificado e colocado sobre o altar, e o padre em pé em oração sobre a vítima, e todos os lábios dos adoradores manchados com precioso sangue, então você pode pensar que ainda está em companhia humana, ainda que de pé na terra? O que São João Crisóstomo está dizendo é que sem o sacerdote, não teríamos Eucaristia. Sem a Eucaristia, não teríamos a vítima do sacrifício. Sem a vítima do sacrifício, não teríamos a reconciliação perfeita com Deus, que obtemos ao nos fazermos um com Ele na comunhão. Então, se você está numa missa e está vendo o corpo santo de Jesus sobre aquele altar, se você comunga e bebe do seu sangue, e proclama a sua grandeza e a sua presença, você ainda acha que você está na terra? Não, meus irmãos. Toda missa é a antecipação na terra da glória que nos aguarda no céu. E ela nos é colocada ao nosso alcance, através do ministério que os sacerdotes exercem. Você não é imediatamente levado para o céu nesse momento da missa, onde você contempla Jesus eucarístico sobre o altar? Quando você é chamado a expulsar todo o pensamento da carne, da sua alma, para manter o espírito e a razão pura e assim poder contemplar as verdades que estão no céu? E assim você pode dizer, como São João Crisóstomo, que maravilha o amor que Deus tem por nós. Aquele que se senta no alto com o Pai é mantido nas mãos de todos, passando de mão em mão num pedaço de pão. Ele se entrega àqueles que estão dispostos a abraçá-lo, a segurá-lo, a comê-lo, a consumi-lo. Ele se entrega a todos sem distinção de pessoas. Você se lembra daquela ocasião narrada lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, onde Elias desafia os 450 sacerdotes de Baal e o fogo do céu desce e consome o sacrifício de Elias? São João Crisóstomo vai nos lembrar dessa história, quando ele diz: imagine Elias e a vasta multidão em pé, e o sacrifício que colocou sobre o altar de pedras, e todo o resto do povo silencioso ao redor, escutando com profundo silêncio para ver o que ia acontecer com o sacrifício de Elias. Então, uma súbita onda de fogo vem do céu e consome o sacrifício. Agora passe dessa cena para os ritos de hoje, diz São João Crisóstomo. Isso não é apenas maravilhoso de ver, mas inspirador. Lá está o padre,
derrubando o fogo do céu, que é o Espírito Santo, não sobre a vítima de um animal que não tem culpa nenhuma do pecado cometido pelo homem, mas a vítima é o próprio corpo de Cristo, que é incendiado pelo Espírito Santo e transformado de pão para corpo, de vinho para sangue. Ele ora muito tempo, não que alguma chama possa descer e consumir as ofertas como Elias, mas pela graça de descer o poder do Espírito Santo sobre esse sacrifício, inflamar as almas de todos e torná-las mais brilhantes do que a prata purificada pelo ouro. Quem pode menosprezar esse mistério mais incrível, a menos que ele seja gritante e sem sentido? Você não sabe que sem a ajuda da graça de Deus, nenhuma alma humana poderia ter sofrido esse fogo do sacrifício, mas todos teriam sido consumidos? Considere então quão bom para um homem, mera carne e sangue, ser capaz de abordar essa natureza abençoada de Cristo e a recebê-la no seu ser. Então, meus irmãos, você deve ver claramente que grande honra a graça do Espírito Santo concede aos seus padres. Por sua ação, aqueles ritos são comemorados, e outras ações que não são de forma alguma inferiores a elas, referente à nossa redenção e à nossa salvação. Aqueles que vivem na terra são confiados a administrar as coisas que estão no céu. É isso que os sacerdotes fazem. O que eles ligam na terra é ligado no céu, o que eles desligam na terra é desligado no céu. Eles recebem a autoridade que Deus deu não aos anjos ou arcanjos, mas a eles, homens fracos como nós. Não é para eles que Deus disse: o que quer que você ligue na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será ligado no céu? Aqueles que governam na terra têm autoridade para se vincular, mas apenas o corpo. Esse veículo, ou seja, os sacerdotes, tem poder de vincular não apenas corpos, matéria, mas a alma daqueles que são seus súditos com a, a graça. O que os padres fazem aqui embaixo, Deus ratifica lá em cima. E o Mestre confirma a presença do Espírito Santo nos seus servos. Pois, de fato, é a autoridade celestial ele lhes dá. Quando diz: se você perdoa os pecados de alguns, eles são perdoados. Se você os mantiver, eles serão mantidos. Que autoridade pode ser maior do que isso? Pergunta São João Crisóstomo. O Pai deu todo o julgamento ao Filho e o Filho confiou essa responsabilidade aos seus discípulos. Mas vejo tudo nas mãos desses homens pelo Filho, pois ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que nasça de novo, através da água e do Espírito Santo. E quem não come da carne do Senhor e bebe do seu sangue é excluído da vida eterna, e por todas essas coisas ocorrem apenas por meio das mãos santas daquele que é sagrado Padre. Como então alguém sem a ajuda dessas mãos poderá escapar do fogo do inferno ou ganhar as coroas da vitória para aqueles que alcançam o céu? Nós precisamos dos sacerdotes. Para rezarmos então, quando você vê o Senhor sacrificado e colocado sobre o altar, você não foi levado imediatamente ao céu? O que o amor, o que o amor de Deus tem para nós? Aquele que fica no alto com o Pai é mantido nas mãos de todos nós, e por ele temos o poder de alcançar a vida eterna. Sem a graça de Deus, nenhuma alma humana poderia ter sofrido esse fogo do sacrifício da missa, que é o Espírito Santo, pois eles teriam sido totalmente consumidos. Mas o Espírito Santo, ao mesmo tempo que é fogo,
que consome, ele é o nosso protetor, o zelador das nossas almas, e penetra o nosso corpo e nos preserva da consequência dos nossos atos. Para guardarmos, então, o que os padres fazem aqui abaixo, na terra, Deus sempre ratifica quando ele chega no céu. E para você praticar, ore pelos padres. São João os mantém como um alto padrão, esperando que cada um seja tão puro como se estivesse no céu ou de pé no céu ou na terra. Os padres também enfrentam grandes expectativas de seus paroquianos e até mesmo seus bispos fazem muita pressão sobre os padres, principalmente aqueles que são recém-ordenados. Mas ninguém espera tanto eles quanto nós, espera tanto deles quanto Deus. Deus espera desses sacerdotes que eles sejam modelos de vida para todos nós. A boa notícia é que ele tem o poder de dar a eles o que eles pedem, e não perguntará nada a eles que não seja algo que esteja diante do ministério que eles estão desenvolvendo em nome de Deus na igreja. Se o sacerdote está em crise hoje, não é hora de alguém culpar os sacerdotes. As críticas construtivas devem começar em casa, com uma avaliação sóbria de quanto e com que frequência nós nos colocamos à disposição para ouvirmos, se é o caso, o sacramento da confissão ou para rezarmos por aqueles que precisam de santificação da parte de Deus. Oramos por eles e os tratamos com gentileza. Começamos com aqueles que mais gostamos. E assim, meu irmão e irmã, terminamos esse 42º dia e com ele a nossa 6ª semana de preparação para Pentecostes. Amanhã, segunda-feira, iniciamos a nova semana em Cristo. Vamos ter aí a companhia de São Leão Magno para nos ajudar. Até lá, fique com Deus. Deus o abençoe.